Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo nosso aqui da Comportamento. Esse bate-papo tem sido mensal, nós temos recebido via as nossas redes sociais alguns desafios e hoje eu trouxe a Yanê para fazer parte nesse nosso bate-papo, através das nossas experiências, sobre uma temática que, sem dúvida, tem sido extremamente questionada, trazida como um desafio, né, uma coisa boa, mas também um desafio difícil para ser gerenciado, que são as práticas de excelência de reconhecimento. A importância do reconhecimento e as práticas de excelência em relação a ele. Yanê, né, Yanê é super bacana que ela está conosco, porque ela tem uma atuação muito forte na América Latina, né, ela é da Colômbia, uma grande parceira da Comportamento. Desde o início dos projetos na América Latina, ela faz parte da nossa equipe, tem uma larga experiência, e eu queria passar já diretamente para você, Anne, para você comentar conosco, depois de tanto tempo, não só na Comportamento, mas antes da Comportamento, já atuando nesse cenário, como você vê, qual é a real importância que os programas ou as práticas de reconhecimento têm em relação ao impacto dele na cultura de segurança? Bom, boa tarde para todos. Obrigada também, Odilon, pelo convite. Mando um saludo aqui da Colômbia e realmente é um tema muito desafiante, Odilon, porque quando nós falamos de reconhecimentos, muitos líderes falam e ainda escutamos no diagnóstico de cultura de segurança, na metodologia de Gerson Mais, quando estamos perguntando por reconhecimentos, ainda nós escutamos aquela frase dos líderes que falam reconhecimento para quê? As pessoas são pagas para fazer o que tem que fazer. Eu não tenho que estar dando parabéns para eles. Então, é um desafio para nós na consultoria, nas áreas de segurança, nas áreas de RH, conseguir dar esse interesse e essa importância que tem fazer esse tipo de reconhecimentos. E não somente porque os trabalhadores são pagos por fazer o trabalho, e sim porque estamos falando de motivação, estamos falando dessa estabilidade que produz um trabalhador que está motivado, esse interesse que tem o trabalhador de propor ideias quando ele sente que está sendo reconhecido, quando está sendo recompensado por sua atuação em segurança, em sua atuação como trabalhador. Então, até agora, segue sendo um desafio grande que os líderes saibam realmente o que significa reconhecimento. É uma verdade, sim, Anne. Eu percebo também, nesse tempo de comportamento, uma situação muito semelhante ao que você trouxe, porque muitos líderes, quando fala de reconhecimento, para eles, aquele comportamento parece ser óbvio, né? Não, todo mundo já deveria seguir esses procedimentos porque tinham que cuidar da própria vida. E uma coisa que eu aprendi, né, e acho que isso é o bacana, porque está muito alinhado com isso que você está trazendo, que se este comportamento ainda não é aquilo que a gente não está acontecendo, por mais que seja do ponto de vista da liderança, aquilo deveria acontecer como obrigatoriedade, mas se não está acontecendo, você precisa valorizar aquele comportamento novo e seguro. Porque nós temos diferenças de maturidade entre as pessoas. Então, pode ser que para um determinado líder, o comportamento que, vamos lá, um comportamento de utilizar o corrimão, um comportamento de você seguir um determinado procedimento, um comportamento de fazer uma análise de risco bem feito, para o líder pode ser óbvio que aquilo deva acontecer. Mas para aquele colaborador que vinha, de repente, de uma realidade diferente, que a análise de risco nem era algo tão importante assim dentro da vida e da realidade daquele colaborador, ele começa a elaborar uma análise de risco melhor, mais potente. Quer dizer, você precisa reconhecer, porque você precisa sinalizar qual é o comportamento esperado. Para algumas pessoas, fazer uma análise de risco bem feita é normal, para outras é um desafio. E se você não coloca práticas de reconhecimento levando em consideração esse cenário, de repente a gente vai criar programas de reconhecimento só para super-heróis, né? Para aquelas pessoas que vêm e fazem algo muito diferente do que era o esperado em relação à segurança.
Eu acho que isso que você trouxe é fundamental. Os programas de reconhecimento, eles precisam valorizar e estar alinhados com a cultura atual e com a cultura que quer se chegar. Nós não podemos fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V, pegando o programa de reconhecimento da empresa A e falando vai ser igual na empresa B, né? E aí está a segunda questão que trouxeram para a gente aqui, Anny. A segunda questão é práticas de reconhecimento, né? E pegando essa tua experiência, quais são as práticas de reconhecimento ou os conceitos, que eu sei o quanto você estuda tudo isso, né? Quais são os conceitos que uma empresa precisa aprender e ter como base para desenvolver um bom programa de reconhecimento? Qual é a dica que você daria? Bom, aí temos duas coisas importantes para falar, Odilon. A primeira é que temos que sensibilizar muito as lideranças da importância que tem realmente esses reconhecimentos na motivação, na produtividade e na melhora contínua dos trabalhadores dentro das organizações. Para isso, nós poderíamos trabalhar, por exemplo, o que nós falamos reconhecimentos informais, que são esses gestos diários de obrigada, parabéns pelo trabalho, um desafio que tínhamos hoje e conseguimos fazer, que poderíamos falar como reconhecimentos diários. Também podemos trabalhar reconhecimentos informais e também os reconhecimentos formais, que já estão englobados numa política de consequências dentro das organizações. Aqui vou deixar para você também o convite de falar dessa importância da política de consequências nas organizações, porque também nós temos que ter em conta que falar de política de consequências, sempre as pessoas falam, eu fiz algo errado. E lembrem que uma política de consequências, a ideia é que tenha clareza desses reconhecimentos que vamos fazer para os trabalhadores e também, obviamente, quais seriam essas sanções que poderíamos ter caso não cumplamos com esses comportamentos esperados pelas organizações. Então, um ponto muito importante é clareza do que nós vamos reconhecer. Vamos reconhecer comportamentos seguros, vamos reconhecer práticas seguras. Lembremos que essas práticas que nós vamos reconhecer é quando esses trabalhadores conseguem identificar e controlar os riscos, conseguem apresentar-nos esses riscos que podem ter probabilidades de gerar um risco indesejável para ele ou para seus colegas ou para a própria organização. Então, muito importante deixar clareza de o que é aquilo que nós vamos a reconhecer. Outra coisa importante com esses reconhecimentos é que nós falamos que tem que ser rápidos, tem que ser imediatos, tem que ser específicos. Não adianta você falar parabéns pelo trabalho realizado, parabéns todo mundo pela semana que nós tivemos. Não adianta fazer isso. Você tem que especificar, olha, hoje você tinha que fazer determinada atividade e você conseguiu no tempo certo, uma coisa pontual, específica e não simplesmente um parabéns por toda essa semana, tá? Isso é muito importante. E eu também tenho quatro características que eu queria compartilhar de como fazer esse planejamento. Na verdade, são 5 características de, olha, você como empresa quer fazer um bom planejamento de um reconhecimento. Então, o primeiro que temos que saber é o que você vai reconhecer. Já eu falei um pouco. O que é isso esperado e o que é aquilo que vamos reconhecer. A segunda característica é o que pretendo valorizar. Pretendo valorizar os comportamentos, pretendo valorizar um colaborador, os colaboradores que vão fazer essas atividades. E terceira característica, quando. Quando você vai fazer isso? A ideia é que seja imediato, é que seja logo depois de fazer essa atividade e não deixar passar muito tempo, porque aqui também vem outra coisa que falamos. Não, eu vou fazer isso na avaliação de desempenho em dezembro. Não, também não é desse jeito. A outra característica ou esse outro planejamento é onde o reconhecimento vai ser feito. Se esse reconhecimento vai ser feito na empresa, se vai ser feito em algum evento ou alguma sala especial para fazer esses reconhecimentos.
Y el último punto que es muy importante, Odilon, es cómo esse reconhecimento deve ser feito. Pessoal, é muito importante que as organizações saibam, tenham um conhecimento dos trabalhadores, o contexto, o que motiva eles, o que eles gostam de ter, gostariam de ter. Eu gostaria um dia livre. Outro vai falar, não gosto um dia livre, eu gostaria ter um compartilhamento com minha família, ou eu gostaria falar com o diretor da empresa, porque eu quero contar para ele minhas ideias para a empresa. Então, também temos que ter uma política, uns reconhecimentos específicos de acordo com essas necessidades e motivações dos empregados. Isso é um tema importante e fundamental para conhecê-los e saber o que motiva eles para trabalhar, Odilon. Perfeito, Ana, que aula, hein, gente? Eu acho que é isso mesmo, né, Ana? Eu acho que alguns pontos que você trouxe, assim, para sintetizar, são fantásticos. Primeira coisa, política de consequências. Quando eu vou escrever a política do programa de gestão de consequência, eu tenho que começar pelo reconhecimento. A Ana deixou claro para a gente isso. E é verdade. Porque como que eu vou tratar depois o desvio ou o comportamento indesejado se eu não declarei quais são os comportamentos desejados? Porque uma coisa é o que fica na expectativa, né, Leandro? A outra coisa é o que é combinado, né? Se eu combino quais são os comportamentos, se eu sinalizo para a empresa quais são os comportamentos esperados, eu comecei a fazer uma ótima gestão de consequência. Gestão de consequência está ligado ao reconhecimento também dos comportamentos esperados. Em relação aos comportamentos indesejados, acho que isso pode ser um outro tópico para a gente tratar só as questões em relação às sanções e punições que a gente vai ter outro momento para nós conversarmos. Agora também, Ana, o que você trouxe para mim, talvez foi um dos grandes aprendizados na minha vida na implantação ou na potencialização do processo de gestão de consequência. É esse convite que você nos fez e nós fazemos a todos os nossos clientes para entender se o que você está escolhendo como recompensa ou reconhecimento, que na verdade deveriam ser as mesmas coisas do ponto de vista de gerar um reforço positivo, né? Eu acho que é disso que a gente está falando, que gere na população que vai ser, ou nas pessoas que vão ser reconhecidas, satisfação, prazer, né? Eu acho que isso é muito bacana. Mas como que eu vou fazer isso se eu não entendo o contexto, a realidade de cada indústria, de cada cenário? Tem lugares que comemoram o reconhecimento num baile anual da cidade, uma festa anual da cidade. E isso é muito bem visto. Tem lugares que simples não é, né, mas que um encontro com a alta liderança, como você disse, já é um fator realizador, né? Então, isso para nós é algo muito importante, que fique muito bem claro, de que com essas estratégias de contextualizar, de ir com a base, conversar sobre as questões que fazem diferença no seu dia a dia, elas são fundamentais para que a gente consiga produzir um programa de reconhecimento, uma prática de reconhecimento, com aplicabilidade para aquela determinada empresa. Esse é um ganho que eu não tenho como falar de uma forma tão intensa assim, porque toda empresa, todo o contexto, toda a região, todo o país tem suas formas de celebrar o resultado. Então, temos que estudar como que é a maneira mais adequada para celebrar aquele determinado resultado. Sem dúvida. Eu queria agradecer imensamente aqui a tua presença online, né? Estamos presentes, mas online, né? E tenho certeza que vai agregar muito nessas séries de vídeos que a gente está produzindo com a nossa equipe. E convido a todas as pessoas conectadas a nós que continuem nos trazendo desafios que estão sendo extremamente prazerosos e também nos ensinando aqui a como a gente precisa fazer e o que a gente precisa fazer para continuar construindo o legado de cultura preventiva. Yanê, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigada pelo convite. Até mais. Tchau. Graças.